Queridos irmãos, a paz do Senhor, você que está neste momento ligado através do seu celular, pelo Facebook, você de perto, distância e de longa distância, uma boa noite com a bênção de Deus. Vamos orar neste momento. Estamos dando início ao culto online nesta hora. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por este momento, Senhor, por este dia, e peço a tua bênção, meu Pai, para este culto, Senhor, e abençoa todos que estarão sendo alcançados com a tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Deus, os que estão em toda esta nação, os teus pequeninos servos deste país. Nós pedimos, Senhor, meu Deus, por todos que estão neste momento de aflição e de dor. Nós pedimos por todos. É do Senhor que vem o nosso socorro. Não vem dos montes, Senhor, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Recebe nossa gratidão, nosso louvor. Suba diante do Senhor, adoração, em o nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Se você está com a sua harpa, eu convido você para cantarmos o hino 306, que tem como título A Palavra de Deus é um Tesouro. Vamos louvar ao Senhor. E depois, o segundo hino será o 469, a pedido da irmã Nasa, que gosta muito desse hino, e eu também. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é esse amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que brilha pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Rocha viva, o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e o que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Glória a Deus. Convido-vos, vamos louvar o Senhor com 469, com uma alegria. Glória a Deus. 469. Ao estrungir a trombeta. Glória ao Senhor. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvi
ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória ao santo nome do Senhor. E neste momento vamos trazer a leitura da palavra de Deus. Vamos estar lendo do capítulo 5 do livro de Romanos, a epístola que Paulo escreveu a Romanos e a toda a igreja do Senhor na terra. Versículo 18 e 19. Leamos, portanto. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar orando pela palavra que acabamos de ler e que esta palavra alcance os corações de nossos ouvintes e você seja abençoado em o nome de Jesus. Te agradecemos por tua palavra, Senhor, pois ela é espírito e é vida, ela é poder, ela é fogo e é martelo, paz mil sapênia, ela é espada do Espírito, ela é Espírito e vida. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tua poderosa palavra, que não voltará vazia, fará o que te apraz e para aquilo que o Senhor a designou. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos chamar um hino pelo círculo de oração, fazendo parte deste culto, né? Estamos online neste momento, transmitindo este culto. Escute o hino pelo círculo de oração,
De ouvir o círculo de oração. Agora nós vamos chamar a banda de música para fazer a sua apresentação. Glória a Deus. Glória. Você acabou de ouvir a banda de música da Assembleia de Deus em Santa Isabel, norte do Brasil. Neste momento, estarei cantando um corinho que fala de vitória. Veja se você
consegue memorizar, tá? Mas eu quero enviar minha saudação agora para a Cláudia Linhares, em Rio Branco, Roraima. Ela está assistindo o culto. E tem muita gente ligada no culto direto aqui de Santa Isabel do Pará, para o Brasil e também para outros países. Glória a Deus por isto. Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce, quando sobe leva choro, quando desce traz vitória. Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce, quando sobe leva choro, quando desce traz vitória. Vamos cantar outra vez. Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce, quando sobe leva choro, quando desce traz vitória. Tem gostinho de vitória, tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce, quando sobe leva choro, quando desce traz vitória. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora trazer uma meditação na palavra de Deus. Eu estarei falando sobre desobediência e falarei também de obediência. Há uma grande diferença entre obedecer e desobedecer. Tá? Entenda isto. A obediência, ela atrai as bênçãos de Deus. A desobediência faz vir um pesadelo, faz vir a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vamos meditar neste assunto, nesta noite, sobre obediência e desobediência. E para isto, eu quero me ater no texto que eu li no princípio, a leitura oficial, na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Olha o que ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, muitos se tornaram justos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, o verdadeiro obediente, que nunca desobedeceu ao Pai. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha aqui, não vamos achar em nenhum momento Jesus desobedecendo, nem Maria, nem José, e nem ao Pai Celestial. Ele foi 100% obediente. A Bíblia fala que, uma certa vez, José e Maria
e Jesus foram a Jerusalém. Um recenseamento. E aconteceu que Jesus se distanciou de José e Maria. Estou falando isso para você entender que não foi desobediência dele. E por 3 dias, José e Maria procuraram Jesus e foram ao templo. E ele estava lá no templo. Fazendo o quê? Ele estava cercado de doutores e fazendo perguntas aos doutores, respondendo o que os doutores lhe perguntavam. E os doutores estavam perplexos com a sabedoria que saía dos lábios de Jesus, tendo ele apenas 12 anos. Quando Maria e José encontraram com Jesus, eles disseram: filhos, por que fizeste isso? Sabeis qual foi a resposta dele para José e Maria? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Olha aqui. Então, o Senhor Jesus, um exemplo de obediência. E nós podemos ver que a desobediência traz um caos às pessoas que desobedecem. A Bíblia diz que devemos obedecer os nossos pais. Seja obediente aos pais, quer dizer, os filhos devem obedecer a seus pais, porque existe um mandamento com promessa para abençoar os que são obedientes. A Bíblia diz que para que vivas muito tempo sobre a terra e sejas feliz. É promessa de Deus. Se obedecer aos pais nos traz bênção, e a Deus, quem nos dá todas as coisas. Vamos falar um pouquinho de desobediência. Vamos ver o resultado que trouxe a desobediência do primeiro casal que existiram na terra. Todos conhecem a história. E a Bíblia diz que pela desobediência de um homem, a terra foi atingida negativamente pelo resultado da primeira desobediência que veio através de Adão e a sua esposa Eva. A maldição se abateu sobre a terra. Veio também sobre a terra a lei do pecado e da morte. Então, desde a primeira desobediência, a terra vem sofrendo por causa do pecado. Então, a desobediência, ela atrai castigos, catástrofes e tantas coisas ruins. Mas, em contrapartida, a obediência agrada a Deus. Se nós fôssemos citar nesta noite os atos de obediências daqueles que obedeceram ao Senhor e foram vitoriosos, tiveram sucesso pela obediência. O Senhor não desampara os que obedecem. O Senhor socorre aqueles que procuram lhe obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que fazer sacrifícios. Quem disse isto foi o profeta Samuel, e disse para quem? Para o rei Saul. Saul foi desobediente e pagou um preço muito caro pela desobediência. O obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros.
Veja que a obediência está acima de sacrifícios. Não adianta fazer sacrifício e desobedecer ao Senhor. Alguém está perdendo tempo se assim proceder. Então, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala: o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Efésios 2, versículo 2. Olha aqui, como existe um Espírito que atua nos desobedientes. Tá? Agora veja, a desobediência provoca a ira do Senhor. Vamos ver aqui, Deuteronômio 9:8. Olha o que diz Moisés: pois em Horebe tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Israel em Horebe provocou a ira do Senhor. Então a desobediência faz vir a ira de Deus. Isso em todos os tempos. Então é melhor obedecer. Falando dos pais na terra, quantos pais são felizes por ter filhos obedientes? Quantos pais se enchem de tristeza por ter filhos desobedientes? Quando a Bíblia diz: filhos, obedecei vossos pais, é o conselho da palavra de Deus. Ora, se nós que obedecemos pais somos abençoados, se nós obedecemos aos que são mais idosos do que nós, se formos obedientes, seremos abençoados. E se formos desobedientes, pelo obedecer, pela obediência. E veja também o que acontece quando alguém entra pelo caminho da desobediência. Pagará um preço muito caro. Então, é melhor obedecer. Vamos seguir os passos de Jesus. Foi obediente em todo o tempo que viveu na terra como homem. Foi um exemplo de obediência. E olha que a trajetória dele não foi fácil, porque teve que enfrentar sofrimento, humilhações, e morreu na cruz. Por isso que a Bíblia diz: obediente até a morte, e morte de cruz. Como ele obedeceu, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então valeu a pena. E outra coisa, a obediência de Jesus nos trouxe salvação. A obediência de Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A obediência de Jesus nos trouxe vida espiritual. Eu gastaria muito tempo para dizer o que nós recebemos por causa da obediência de Jesus Cristo, Filho de Deus.
de tudo que nós temos por causa da sua obediência. Ele conquistou pela sua obediência, mesmo enfrentando humilhações e sofrimento e dores. A Bíblia diz, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele foi até a cruz por mim e por você e por toda a raça humana. Ele foi ao Calvário e ali pagou a nossa dívida. Assumiu a nossa dívida, assim como um fiador assume a dívida de alguém. O Espírito Santo, usando o escritor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22, está escrito, portanto, de um melhor concerto, Jesus Cristo foi feito fiador. Versículo 25, e pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. A obediência de Jesus traz as bênçãos do céu, trouxe as bênçãos do céu à terra. O Senhor derrotou na cruz, quando ali estava morrendo, estava derrotando principados e potestades e humilhando publicamente. Você pode ler isto em Colossenses 2,14, que muitas pessoas pensam que Jesus morreu na cruz porque não pôde vencer os inimigos, seus algozes. Pelo contrário, ele estava derrotando as forças das trevas. Hebreus 2, 14 e 15. Leia, medite. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava derrotando a Satanás. Ele estava também derrotando a morte quando ele morreu. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Quando ele morreu, a tristeza se abateu sobre os discípulos, porque eles não criam na ressurreição. Mas quando ele ressuscitou, que eles viram Jesus, na sexta-feira, viram ele na cruz, morreu na cruz, e no domingo, pela manhã, ele ressuscitou. E à tardezinha, ele aparece para os discípulos. E quando aparece, foi para alegrar os que estavam tristes, os que estavam frustrados, dizendo: Pai seja convosco. Glória ao Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes serão perdoados, e os que retiverdes serão retidos. Alegria, uma alegria muito forte, tomou conta dos discípulos. E só um dos 11 não estava presente. Tomé. Tomé não estava na primeira reunião no dia da ressurreição do Senhor. E alguém disse para ele: Tomé, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. E ele disse: se eu não colocar meu dedo onde o cravo furou e colocar minha mão onde a lança cortou, eu não creio. Bom,
Passou 8 dias. 8 dias se passaram. E houve outra reunião. E nesta, o irmão Tomé estava. Quem sabe, ele estava ali, ansioso. E Jesus se apresenta no meio deles e diz: Pai seja convosco. E diz: Tomé, vem cá, põe aqui o teu dedo. E mostrou o lugar onde os cravos lhe furaram as mãos. Mete aqui a tua mão, onde a lança cortou. E Tomé disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu, só porque me vistes, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Preste atenção, queridos, o valor que tem de andarmos em obediência e pela fé. Não tente agradar a Deus andando pela vista, porque isso será um prejuízo para a sua vida. Nós temos que crer no que a palavra do Senhor ensina. É pela fé, não é pelo que vemos. As pessoas, muitas delas, andam pelo que veem, se prostram diante de ídolos, ídolos de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de barro, para poder fazer ou prestar um culto. Isso não tem nenhum valor. É andar pela fé. É crer no que Jesus ensinou, no que a palavra de Deus nos ensina. Procurar obedecer. Procure obedecer. Ande em obediência. Cresça na vida espiritual. E entenda que o que Jesus fez e o que nos aguarda por servirmos a Ele até o fim da nossa existência na terra. Procure entender a glória que aguarda aqueles que obedecem, a riqueza que há em Cristo. Dá para você entender isso? Da glória, da riqueza, da beleza que aguarda a igreja do Senhor. Jesus historiando o que aconteceu entre a rainha de Sabá e a rainha do meio-dia. Ela foi ter com Salomão. Quando ela chegou em Jerusalém, ela ficou perplexa com o que ela viu. A organização do palácio de Salomão. Depois ela ouviu a Salomão, ouviu a sabedoria, as palavras sábias que saíram dos lábios do rei Salomão. E ela se expressou dizendo: não me falaram nem a metade do que eu estou vendo e ouvindo. Aí Jesus diz assim: eis aqui quem é maior do que Salomão. Se a rainha ficou perplexa com a organização do palácio do rei Salomão, com a sabedoria de Salomão, e Jesus? Hein? Então, pela fé, entenda que o que está guardado para aqueles que obedecem ao Senhor, se esforçam para obedecer, é coisa grande. Por isso que Paulo, tendo consciência disto, inteirado do assunto, ele diz assim:
quando essa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Procure entender isso. Descubra que Jesus é o mistério de Deus que veio à terra, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Procure entender isso. Procure conhecer as profundezas de Deus. Procure ser espiritual, porque isso fará bem para você e para aqueles que te ouvem. Seja um instrumento de Deus em favor deste mundo perdido. Seja um exemplo. Procure obedecer a palavra do Senhor, porque Jesus foi um exemplo. O exemplo em palavras e exemplo também em testemunhos. Existe um provérbio que o exército brasileiro usa. E o provérbio diz assim: as palavras convencem e o exemplo arrasta. Foi isso que aconteceu com Jesus. E continua acontecendo. O exemplo que ele deixou como homem na terra e as suas palavras, que são espírito e vida e são poderosas. Então, que este exemplo esteja em nossas vidas. Que as nossas palavras sejam palavras de verdade. Que esteja em nós as palavras de Deus. Porque assim agradaremos ao Senhor. Que Deus abençoe você e saiba da diferença que existe entre o desobediente e o obediente. É melhor obedecer do que fazer sacrifício. É melhor atender do que gordura de carneiros, como disse o profeta Samuel ao rei Saul. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude na nossa trajetória na terra. E que você seja o sal da terra e a luz deste mundo que jaz nas trevas. Glorifique a Deus com a sua maneira de viver. Glorifique a Deus seguindo os passos do Senhor Jesus. Atente para as palavras do apóstolo Paulo, quando disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faça isto. E deixe o Espírito de Deus usar você. Se neste momento alguém foi tocado pela palavra do Senhor e está desviado e quer se reconciliar, uma pessoa que quer entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você neste momento. Se renda ao Senhor. Peça perdão a Ele. Ele vai te perdoar. Ele tem interesse em mudar a tua vida. Ele tem tanto interesse que Ele morreu por você. Como morreu por mim, morreu por toda a raça humana. Entenda isto. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, eu te agradeço por estes minutos, quando temos falado a Tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que ouviram
Se alguém neste momento se rende a Ti, perdoa-lhe. Se alguém desviado se reconcilia, Senhor, perdoa e recebe de volta, meu Pai, esta pessoa. Quero te pedir por alguém, se estiver enfermo, está ouvindo esta palavra, cura desta enfermidade. O Senhor tem poder sobre as doenças. O Senhor tem poder sobre a morte. Em nome de Jesus, eu te peço pelos ouvintes, meu Deus. Ouvintes de perto e de longa distância, que esta palavra tenha alcançado os corações. E o Senhor seja glorificado. Nos dê uma noite de paz. Quero te pedir também pela nossa nação. Meu Deus, a nação está sendo impactada negativamente por este vírus que está causando dores e sofrimento, Senhor. Não só o Brasil, como outras nações estão sendo afetados por esse vírus. Meu Deus, mas o Senhor está acima de tudo e de todos. E o Senhor tem poder sobre este vírus que está assolando as pessoas, que está, Senhor, matando. O Senhor tem poder sobre este vírus. O Senhor tem poder sobre as trevas, sobre o maligno, sobre o inferno. Tu tens poder, Senhor. Recebe nossa gratidão, nosso louvor e suba diante de Ti a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha aqui quantas pessoas ouvindo a palavra do Senhor, participando do culto. Aqui de Santa Isabel do Rio Negro. Nós temos também de Ananindeua, Itaituba, meu abraço aos irmãos de Itaituba, aos amigos de Itaituba, Boa Vista, Roraima, Belém, no Tapanã, Icoraci, Pará, Camboriú, Santa Catarina, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Joinville, Santa Catarina, São Caetano de Odivelas, Macapá, Belém, Bragança, Pará, Liverpool, Inglaterra, meu abraço a quem está ligado ali em Liverpool, na Inglaterra. Também Parauapebas, tá? E se não me foge aqui, Pernambuco, e de Pernambuco, muito bem. O nosso abraço a todas estas pessoas que nos acompanharam aqui, tá? Nos acompanharam. Que Deus continue abençoando ao seu povo. E enquanto estamos nessa quarentena, como alguém diz, não estamos reunidos no templo, nós estaremos transmitindo os cultos através das redes sociais. Então fique atento. Na quarta-feira vamos estar transmitindo mais um culto. Também na sexta, que são dia de culto da igreja. E enquanto estivermos sem autorização, porque estamos obedecendo, não estamos nos reunindo por causa desta epidemia, mas estaremos fazendo culto. E eu quero incentivar os irmãos que façam o culto doméstico na sua casa. Não deixe de reunir a sua família. Cante o hino. Leia a palavra do Senhor. Se você dispõe de revista da escola dominical, reúna os seus filhos e faça o culto doméstico na sua casa. Não é mais de 10 minutos o culto doméstico. Na hora do café,
você toma café e faz o culto doméstico. E comece o trabalho de cada dia. Então, eu incentivo os irmãos a fazerem o culto doméstico. Retome esta prática benéfica, tá? De começar o dia louvando e engrandecendo ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Glória ao Senhor. Nós queremos convocar as congregações para estarem atentos. Tá? Atentos. Também avisar os irmãos que o templo central estará aberto. Tá? Se você precisa ir ao templo central, ele estará aberto. Amém? No dia de cultos também estará aberto, porque se alguém for passando em frente do templo, quiser entrar, orar, você pode fazer isso. Tá? Que Deus em Cristo abençoe. Em o nome de Jesus, tenha uma boa noite com a bênção de Deus.